A rendição da Alemanha em maio de 1945 não trouxe apenas libertação. Milhões de civis e prisioneiros ficaram presos na fome, no exílio e na repressão sob a administração aliada. As ruínas das cidades alemãs se encheram de refugiados, soldados derrotados e trabalhadores forçados, todos enfrentando um futuro incerto. Nos campos de prisioneiros do Reno, dezenas de milhares de soldados alemães sobreviveram ao ar livre com rações mínimas, sem abrigo nem atenção médica suficiente. Em paralelo, operações como Kill Hall forçaram milhões de pessoas a regressar à força à União Soviética e à Jugoslávia, onde muitos foram executados ou enviados para o Gulag. As expulsões de comunidades alemãs da Europa Oriental somaram mais violência e morte ao final da guerra. Como se justificaram essas políticas perante a opinião internacional? Por que os vencedores aplicaram medidas que prolongaram o sofrimento coletivo? Qual foi o preço real da vitória aliada no pós-guerra? O pôr do sol do Reich, fome e cinzas após a rendição. Maio de 1945 marcou o fim oficial da Segunda Guerra Mundial na Europa. A rendição incondicional da Alemanha nazista, assinada primeiro em Reims e posteriormente ratificada em Berlim-Karlshorst, terminou um conflito de 6 anos no continente. O Reich de Adolf Hitler tinha colapsado por completo. Seus líderes estavam mortos, capturados ou em fuga, e as principais cidades estavam devastadas após os bombardeios aliados. As imagens divulgadas em Londres, Paris, Nova York e Moscovo mostravam multidões celebrando a vitória. Dentro das fronteiras do derrotado Terceiro Reich, em contrapartida, o panorama era de devastação absoluta. A Alemanha daquele maio era um país física e socialmente destruído. Uma parte significativa das habitações tinha sido reduzida a escombros pela campanha aérea. Cidades como Dresda, Hamburgo ou Colônia tinham sido reduzidas a ruínas. A rede ferroviária estava praticamente inutilizada. Os bombardeios sistemáticos e as demolições realizadas pelas próprias tropas em retirada haviam interrompido a maior parte das linhas. O transporte de alimentos e bens essenciais resultava caótico e a população civil sofria com a escassez de todos os tipos: pão, carne, carvão para aquecimento, roupa. A fome se tornou uma realidade imediata. Durante os anos de guerra, o Reich tinha se sustentado mediante o saque dos territórios ocupados. França, Polônia, Ucrânia e os Países Baixos tinham sido despojados de grãos, gado e bens industriais. Com a derrota, essas fontes de abastecimento desapareceram. As fábricas, centrais elétricas, canais e pontes destruídas reduziram ao mínimo a capacidade de produção e distribuição. No verão de 1945, as calorias disponíveis por habitante estavam muito abaixo do necessário para cobrir as necessidades básicas. Em Berlim, Hamburgo e Frankfurt, as filas para obter pão e sopa se estendiam por quarteirões inteiros. Os sistemas de racionamento organizados pelas autoridades militares mal paliavam a situação, enquanto o mercado negro se tornava uma via generalizada de sobrevivência. A troca de objetos pessoais por alimentos se tornou cotidiana. A devastação material somava-se um fenômeno massivo de deslocamento. Milhões de refugiados alemães fugiam do avanço soviético no leste. Mulheres, idosos e crianças abandonavam a Prússia Oriental, a Silésia ou a Pomerânia. Deslocavam-se a pé, em carroças improvisadas ou trens sobrecarregados em direção ao interior do Reich. Estradas e estações saturavam-se de colunas intermináveis. Entre 1944 e os anos posteriores à guerra, milhões de alemães foram expulsos ou foram forçados a abandonar seus lares na Europa Oriental. Um aspecto central do cenário imediato foi o destino dos prisioneiros de guerra. Ao finalizar o conflito, mais de 11 milhões de soldados alemães estavam sob o controle das forças aliadas e soviéticas. A maioria tinha sido capturada nos últimos meses, quando unidades inteiras se renderam em massa. Na frente ocidental, o exército americano e o francês enfrentaram uma situação sem precedentes. Foram improvisados enormes campos de prisioneiros ao ar livre na região do Reno, conhecidos mais tarde como Rheinwiesenlager. Eles estavam distribuídos ao longo da Renânia-Palatinado, Hesse e Renânia do Norte-Westfália. Eram recintos delimitados por arame farpado, sem barracões nem instalações permanentes. O solo lamacento ou empoeirado era o único espaço disponível.
Os prisioneiros não tinham abrigo contra a chuva e o frio e recebiam rações mínimas de pão e sopa aguada. O acesso da Cruz Vermelha Internacional esteve limitado durante os primeiros meses, o que reduziu as possibilidades de inspeção e ajuda humanitária. Os números de mortalidade nesses campos têm sido objeto de debate. Os documentos oficiais estadunidenses reconheceram dezenas de milhares de mortes por fome, doenças e exposição. Alguns estudos posteriores sugeriram números muito mais altos, embora estes permaneçam disputados. O certo é que na primavera e no verão de 1945, dezenas de milhares de prisioneiros sobreviveram em condições extremamente duras, sem abrigo adequado nem atendimento médico suficiente. As autoridades militares aliadas justificaram a situação pela magnitude inesperada do problema. As rendições massivas de abril e maio tinham superado qualquer previsão logística. O comandante supremo Dwight Eisenhower insistiu em manter os prisioneiros em território alemão, evitando traslados longos. A consequência foi a concentração de milhares de homens em espaços reduzidos com suprimentos insuficientes. Além dos prisioneiros de guerra, os aliados deviam gerir milhões de trabalhadores forçados e prisioneiros libertados dos campos nazis. Na Alemanha, permaneciam cerca de 7 milhões de estrangeiros, a maioria procedente da Europa Oriental, que tinham sido deportados como mão de obra escrava. A sua repatriação resultou lenta e complexa, especialmente nos casos dos que provinham de territórios sob controle soviético. Muitos deles resistiam em regressar por medo de represálias nos seus países de origem. Em paralelo, a ocupação debatia-se entre o castigo e a administração. Por um lado, buscava-se responsabilizar a população alemã pelos crimes do regime nazista. Por outro, era necessário reativar serviços básicos e evitar o colapso total da sociedade. A Conferência de Potsdam, realizada em julho de 1945, estabeleceu como princípios a desmilitarização, a desnazificação, a democratização e a descentralização da Alemanha. Também dispôs reparações econômicas, incluindo o desmantelamento de indústrias e a transferência de maquinaria para os países vencedores. Durante o primeiro ano de ocupação, a produção industrial foi limitada de maneira estrita. O transporte ferroviário, elétrico e marítimo ficou sob administração aliada, com prioridade para fins militares e logísticos. A população alemã sobrevivia com rações que mal cobriam o essencial, o que aumentou a dependência do mercado negro. A linha divisória entre castigo legítimo e represália desproporcional foi difusa nesses meses iniciais. A fome e a miséria eram consideradas por alguns comandos aliados como consequências inevitáveis da guerra. Na prática, essas condições provocaram epidemias de tifo, tuberculose e outras doenças entre uma população enfraquecida e concentrada em cidades destruídas. Neste contexto, ocorreram as expulsões em massa de alemães da Europa Central e Oriental. Embora os acordos interaliados tenham legitimado esses deslocamentos, sua execução foi marcada por violência, improvisação e falta de recursos. Famílias inteiras foram obrigadas a abandonar suas casas na Polônia, Checoslováquia, Hungria ou Iugoslávia. A Alemanha, arruinada e com recursos escassos, recebeu um fluxo constante de refugiados. Em estradas e estações, colunas de deslocados se misturavam com prisioneiros de guerra, trabalhadores libertados e soldados desmobilizados. A situação na zona oriental, sob ocupação soviética, adicionou outra dimensão. O Exército Vermelho havia conquistado Berlim e boa parte do território oriental. Ali, junto à destruição material, ocorreram saques e apropriações sistemáticas de bens industriais. Máquinas, alimentos e recursos foram transferidos para a União Soviética como espólio de guerra, o que intensificou a fome nas áreas sob seu controle. No dia 20 de novembro de 1945, iniciou-se na cidade bávara de Nuremberg o primeiro processo internacional contra os principais dirigentes de um Estado derrotado. Oficialmente denominado Julgamento dos Principais Criminosos de Guerra, foi organizado pelas 4 potências vencedoras: Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e França. Sua criação havia sido decidida na Conferência de Londres em agosto daquele ano, onde foi aprovado o Estatuto do Tribunal Militar Internacional.
O lugar escolhido não foi casual. Nuremberg tinha sediado nos anos 30 os congressos do Partido Nacional Socialista e ali foram proclamadas as leis raciais que despojaram de cidadania a população judaica. Além disso, a cidade conservava um palácio de justiça em condições de uso, com uma prisão anexa e espaço suficiente para acolher a imprensa internacional. O tribunal ficou conformado por 8 juízes, um titular e um suplente por cada potência. Entre eles figuravam Lord Geoffrey Lawrence do Reino Unido, que presidiu as sessões, Francis Biddle em representação dos Estados Unidos, Henri Donnedieu de Vabres pela França, e Iona Nikitchenko pela União Soviética, juiz do Tribunal Supremo Soviético que havia participado nos processos das purgas stalinistas. O julgamento tornou-se um acontecimento mediático sem precedentes. Foi preparada uma sala especial com cabines de tradução simultânea, auscultadores para juízes, acusados e advogados, e um espaço reservado para mais de 300 jornalistas. As sessões foram filmadas e fotografadas de maneira sistemática, com o propósito de deixar constância e difundir a magnitude dos crimes atribuídos ao regime nazista. A acusação foi estruturada em torno de 4 principais acusações: os crimes contra a paz, que definiam o planejamento e execução de guerras de agressão em violação de tratados internacionais; os crimes de guerra, relacionados com violações das leis e costumes militares, incluindo execuções, deportações e saques; os crimes contra a humanidade, um conceito inovador que abrangia assassinatos, extermínio e perseguição política, racial ou religiosa contra civis; e, finalmente, a conspiração para cometer esses delitos, o que permitiu acusar os réus por sua pertença a organizações como o Partido Nazista, as SS ou a Gestapo. A inovação jurídica desses cargos gerou críticas tanto em seu tempo quanto em décadas posteriores. Nunca antes haviam sido tipificados os crimes contra a humanidade nem o delito de agressão. O tribunal foi acusado de aplicar retroativamente normas inexistentes no momento dos fatos. Para as potências vencedoras, a magnitude das atrocidades nazistas justificava essa novidade legal. No banco dos réus, sentaram-se 22 acusados, entre eles Hermann Göring, antigo comandante da Luftwaffe, Joachim von Ribbentrop, ministro das Relações Exteriores, Wilhelm Keitel, chefe do alto comando da Wehrmacht, Alfred Rosenberg, principal ideólogo do partido, e Albert Speer, ministro de armamento. A figura dominante foi Göring, considerado o sucessor de Hitler até sua queda em desgraça nos últimos meses da guerra. Durante o processo, recuperou peso físico e confiança em sua oratória. Tornou-se porta-voz oficioso dos acusados, discutindo com os promotores e respondendo com longas intervenções. O magistrado americano Robert Jackson teve sérias dificuldades para contrariar sua estratégia, pois Göring utilizava documentos e recordações detalhadas para relativizar ordens, questionar provas e apontar contradições na política aliada. Em suas intervenções, chegou a comparar os bombardeios alemães sobre Varsóvia ou Roterdã com os ataques aéreos aliados em Dresden ou Hamburgo. Também mencionou a invasão soviética da Polônia em 1939 e a execução em massa de oficiais poloneses em Katyn como exemplos de crimes que ficavam fora do processo porque os perpetradores pertenciam ao lado vencedor. Apesar desses argumentos, a quantidade de documentos oficiais nazistas apresentados como prova foi determinante. Atas de reuniões, ordens escritas e filmes gravados pelos próprios alemães serviram para confirmar a magnitude das operações de extermínio. As exibições de imagens de campos de concentração e fornos crematórios impressionaram o tribunal e a opinião pública internacional. Um dos episódios mais controversos foi precisamente Katyn. Em 1940, cerca de 22 mil oficiais poloneses foram executados pela polícia secreta soviética nos arredores de Smolensk e em outros lugares. Ao descobrir as fossas, os alemães denunciaram o crime em 1943. No entanto, em Nuremberg, a delegação soviética apresentou-o como uma atrocidade nazista. Os juízes aliados aceitaram essa versão, apesar das provas contrárias. Só em 1990 Moscou reconheceu a responsabilidade do NKVD. Outros temas sensíveis ficaram excluídos do debate. Os bombardeios massivos sobre cidades alemãs e japonesas,
incluindo Dresden, Hamburgo, Hiroshima e Nagasaki, nunca foram considerados crimes. O lançamento de armas nucleares por parte dos Estados Unidos em agosto de 1945, com um altíssimo número de vítimas civis, não fez parte da acusação. A doutrina aliada sustentava que se tratava de operações militares legítimas. Também não foram mencionadas represálias nem execuções sumárias cometidas por tropas aliadas. Episódios como o massacre de prisioneiros em Biscari, Sicília, em 1943, ou as mortes de soldados alemães em campos de prisioneiros do Reno, em 1945, ficaram fora do julgamento. Em vez disso, o tribunal declarou organizações criminosas, as SS, a Gestapo e o corpo dirigente do Partido Nazi, o que abriu a porta a milhares de processos subsequentes em tribunais menores. O julgamento se estendeu durante quase um ano. Foram ouvidas mais de 200 testemunhas e revisados cerca de 3.000 documentos. A defesa alegou obediência devida e questionou a legitimidade de um tribunal composto unicamente pelos vencedores. Mas essas linhas de argumentação tiveram escasso efeito. No 1º de outubro de 1946 foram proferidas as sentenças. 12 acusados foram condenados à morte, entre eles Göring, Ribbentrop, Keitel e Rosenberg. 3 receberam prisão perpétua, incluindo Rudolf Hess. 4 foram sentenciados a penas de entre 10 e 20 anos, entre eles Albert Speer. 3 foram absolvidos: Hjalmar Schacht, Franz von Papen e Hans Fritzsche. O tribunal rejeitou a obediência devida como isenção absoluta, embora tenha admitido que pudesse ser considerada atenuante. Na noite de 15 de outubro, horas antes das execuções, Göring suicidou-se em sua cela com uma cápsula de cianeto. A origem desse veneno nunca foi esclarecida e sua morte evitou a imagem pública de sua execução. Na madrugada seguinte, 10 condenados foram enforcados no ginásio da prisão de Nuremberg. Seus corpos foram cremados e as cinzas jogadas no rio Isar para impedir que seus túmulos se tornassem locais de culto. O julgamento de Nuremberg estabeleceu precedentes no direito internacional e mostrou a capacidade dos vencedores para definir a justiça do pós-guerra, incluindo os silêncios deliberados sobre suas próprias ações. A derrota alemã em 1945 colocou um desafio sem precedentes. As potências vitoriosas não só tinham que administrar um território arruinado e dividido em zonas de ocupação, mas também transformar uma sociedade inteira que por mais de uma década tinha vivido sob o domínio nacional socialista. A questão central era como impedir o ressurgimento do nazismo. A resposta foi o Programa de Desnazificação, concebido para eliminar toda a influência do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e, em paralelo, incutir valores democráticos sob a supervisão dos aliados. O quadro geral foi definido na Conferência de Potsdam em julho de 1945. Lá foram estabelecidos 4 princípios básicos para a administração da Alemanha: desmilitarização, desnazificação, democratização e descentralização. A desnazificação se tornou um dos eixos da política de ocupação, embora desde o início se evidenciassem tensões entre os objetivos declarados e as dificuldades reais de sua aplicação. A ferramenta principal foi o questionário de desnazificação, conhecido como Fragebogen. Com até 131 perguntas, este formulário devia ser preenchido por milhões de cidadãos. Pedia informação sobre afiliação política, participação em organizações nacional-socialistas, cargos desempenhados, atividades profissionais e vínculos familiares. Sem este documento, era impossível manter um emprego, acessar a uma habitação ou receber cadernetas de racionamento. Com base nas respostas, as autoridades classificavam cada indivíduo em 5 categorias. Na primeira estavam os principais culpados, responsáveis diretos por crimes de guerra ou dirigentes de alto escalão no partido e suas organizações. Estes enfrentavam julgamentos formais, longas condenações ou trabalhos forçados. Os culpados compreendiam funcionários e oficiais que haviam colaborado de maneira ativa, submetidos a penas de prisão,
confiscações e exclusão da função pública. Os menores culpados abrangiam casos com participação limitada e costumavam receber multas ou restrições laborais. Os simpatizantes eram aqueles que se haviam afiliado por pressão social, conveniência ou temor, geralmente sancionados com advertências. Finalmente, os exonerados eram considerados livres de vínculos com o regime. O alcance do processo foi massivo. Para 1946, mais de 13 milhões de pessoas tinham preenchido o Fragebogen. A análise de tal volume recaiu primeiro em autoridades militares e depois em tribunais locais criados sob supervisão aliada. A desnazificação não se limitou aos dirigentes julgados em Nuremberg, mas se estendeu a amplos setores profissionais que tinham sustentado o regime. A educação foi um dos campos mais vigiados. Milhares de professores e professores universitários foram afastados de seus cargos sob suspeita de transmitir ideologia nacional socialista. Em muitos casos, bastava a pertença obrigatória a organizações docentes controladas pelo partido para ser classificado como simpatizante. O resultado foi uma grave escassez de pessoal em escolas e universidades, que os aliados tentaram compensar com programas acelerados de formação de novos docentes. Na justiça, juízes e promotores foram investigados por sua aplicação de leis raciais ou por proferirem condenações políticas. As purgas variaram conforme a zona. Na área soviética, a maioria dos magistrados ligados ao regime foi afastada, enquanto nas zonas ocidentais muitos conseguiram reintegrar-se alegando obrigação legal. A imprensa foi submetida a um controle rigoroso. Todos os jornais alemães foram fechados e apenas a aparição de novos títulos autorizados pelas autoridades de ocupação foi permitida. Os jornalistas identificados como colaboradores do regime foram excluídos. Por outro lado, aqueles que passavam pelos processos de verificação puderam reincorporar-se sob supervisão aliada. O setor médico também foi objeto de escrutínio. Aqueles vinculados a programas de eutanásia ou experimentos em campos de concentração foram processados no chamado Julgamento dos Médicos, celebrado em Nuremberg entre 1946 e 1947. Escritores, artistas e atores implicados em propaganda nazista sofreram igualmente restrições, exclusões ou processos menores. No entanto, a magnitude da afiliação ao Partido Nazista colocava uma contradição. Com milhões de membros registrados em 1945 e dezenas de milhões com vínculos em organizações afins, era praticamente impossível encontrar profissionais suficientes sem qualquer conexão com o regime. Na administração, na educação e na justiça, a maioria tinha tido algum grau de colaboração. Aplicar de maneira estrita a desnazificação equivalia a paralisar os serviços básicos. Na Baviera, após as primeiras depurações, restavam muito poucos professores para atender à demanda escolar. Em Hesse, a expulsão de juízes provocou um atraso considerável em processos judiciais ordinários. A necessidade operativa levou a flexibilizar os critérios. Simpatizantes e menores culpáveis foram reintegrados progressivamente, em muitos casos por simples falta de substitutos. Esta tendência acentuou-se com o início da Guerra Fria, quando os Estados Unidos e seus aliados priorizaram a reconstrução da Alemanha Ocidental como elemento estratégico frente ao bloco soviético. O contraste era evidente. Enquanto nos discursos se insistia na erradicação do nazismo, na prática milhares de ex-membros do partido retornavam à administração, à polícia, ao judiciário e ao sistema educativo. O programa teve, além disso, um componente propagandístico. Os aliados organizaram projeções obrigatórias de documentários sobre os campos de concentração, levaram a grupos de cidadãos para visitar instalações como Dachau ou Buchenwald, e publicaram panfletos com imagens das atrocidades. O objetivo era confrontar a sociedade alemã com os crimes do regime e justificar a ocupação. Com o passar do tempo, o processo foi se diluindo. Em 1946, a administração dos Estados Unidos ainda tinha milhões de formulários pendentes de revisão. A crescente tensão entre Washington e Moscou reduziu o interesse em manter um programa exaustivo.
Em 1948, a maioria dos procedimentos foi transferida para tribunais alemães locais, as Spruchkammern, que tendiam a ditar sanções leves e a classificar a maioria como simpatizantes. Na zona soviética, a desnazificação foi aplicada com maior radicalismo nos primeiros anos, mas logo se subordinou ao objetivo de instaurar um sistema político socialista. Na França e no Reino Unido, a prioridade centrou-se em obter reparações econômicas e manter o controle político, com um interesse limitado nos julgamentos em massa. O resultado foi que, por volta de 1950, o programa tinha perdido força em todas as zonas. Embora centenas de milhares de pessoas tenham sido submetidas a processos formais, a maioria recebeu sanções menores ou foi absolvida, enquanto a reconstrução do país e a nova divisão política da Europa eram prioridades. A capitulação alemã, em maio de 1945, não significou a liberdade imediata para aqueles que haviam sobrevivido ao conflito. A pós-guerra abriu um novo cenário de repressão e deslocamentos forçados que afetou milhões de pessoas em toda a Europa. Prisioneiros de guerra, refugiados civis, trabalhadores forçados e comunidades inteiras ficaram presos em processos de deportação, repatriação obrigatória e trabalhos forçados. Os vencedores aplicaram políticas que, sob o pretexto de restaurar a ordem, prolongaram o sofrimento coletivo durante os primeiros anos de paz. Entre 1945 e 1947, britânicos e americanos realizaram o que em documentos oficiais foi denominado de Operação Killhall. O objetivo era a repatriação forçada de milhões de pessoas para a União Soviética e Jugoslávia. Tratava-se de prisioneiros de guerra, trabalhadores forçados, refugiados e civis que tinham fugido do avanço soviético. A base legal dessas medidas estava nos acordos da Conferência de Yalta de fevereiro de 1945. Churchill, Roosevelt e Stalin haviam decidido que todos os cidadãos soviéticos libertados na Europa deveriam ser devolvidos à União Soviética, independentemente de sua vontade. Este princípio foi aplicado de maneira ampla e acabou por abranger também grupos provenientes de países balcânicos sob influência comunista. O número de afetados foi enorme. Só na zona ocidental de ocupação se concentravam entre 2 e 3 milhões de cidadãos soviéticos no final da guerra. Muitos tinham sido transferidos para a Alemanha como trabalhadores forçados, outros eram prisioneiros de guerra capturados na frente oriental e uma parte considerável era formada por civis que tinham fugido do regime stalinista. Os aliados estabeleceram centros de repatriação onde se concentrava essas pessoas antes de enviá-las de trem para o leste. Embora oficialmente fosse apresentado como um procedimento administrativo, na prática foi marcado por coerção e violência. Existem numerosos registros de suicídios coletivos daqueles que preferiam a morte ao retorno forçado. Em vários casos, unidades militares britânicas e americanas empregaram a força para entregar os repatriados diretamente às autoridades soviéticas. O destino de muitos deles foi sombrio. O NKVD classificava os repatriados segundo o seu historial e definia a sua sorte. Alguns eram executados de imediato, outros enviados a campos de trabalho na Sibéria ou nos Urais, e apenas uma minoria conseguia reintegrar-se na vida civil. Embora os números exatos sejam difíceis de estabelecer, estudos coincidem em que centenas de milhares foram deportados para a rede do Gulag após a sua entrega. A operação incluiu também iugoslavos anticomunistas. Em maio de 1945, na Caríntia, Áustria, forças britânicas entregaram a milhares de soldados e civis croatas, eslovenos e sérvios que haviam fugido junto com o exército alemão. Estes foram devolvidos às forças de Tito e sofreram execuções em massa conhecidas como os massacres de Bleiburg, seguidos por longas marchas de prisioneiros sob condições extremas. Estima-se que dezenas de milhares morreram nesses episódios. A Operação Killhall continuou até 1947, quando a pressão internacional e a consolidação da Guerra Fria modificaram a política ocidental. Para então, milhões de pessoas já haviam sido devolvidas a territórios onde as aguardavam a repressão, o encarceramento ou a morte. Em paralelo, outro processo de grande magnitude alterou a composição étnica da Europa Central e Oriental.
a expulsão das comunidades alemãs que durante séculos tinham vivido nessas regiões. Os denominados Volksdeutsche somavam mais de 12 milhões antes de 1939, assentados em áreas como Silésia, os Sudetos, Prússia Oriental ou Transilvânia. Durante a guerra, o regime nazista havia utilizado sua presença para justificar anexações e colonizações. Após a derrota alemã, os governos da Polônia, Checoslováquia, Hungria e outros países com apoio aliado decidiram expulsá-los como uma medida de castigo coletivo e de reconfiguração étnica. A Conferência de Potsdam, em julho de 1945, respaldou estas medidas, sob a condição de que fossem realizadas de forma ordenada e humana. Na prática, as expulsões foram marcadas por violência, improvisação e alta mortalidade. Na Checoslováquia, o governo de Edvard Benes promulgou os Decretos Benes, que autorizaram a expropriação de propriedades de alemães e húngaros e sua expulsão. Entre 1945 e 1947, cerca de 3 milhões de alemães dos Sudetos foram obrigados a abandonar o país. Em numerosos casos, as expulsões foram realizadas antes mesmo de Potsdam, consistindo em marchas forçadas com escassos meios de subsistência e submetidas a abusos de milícias locais. Na Polônia, a fronteira foi deslocada até a linha Oder-Neisse, o que significou a anexação da Silésia, Pomerânia e Prússia Oriental. Cerca de 8 milhões de alemães residentes nessas zonas foram expulsos ou fugiram para o oeste. Muitos realizaram longas trajetórias a pé em pleno inverno, sofrendo fome, doenças e ataques. Na Hungria, cerca de 500 mil de alemães foram deportados entre 1945 e 1948. Processos semelhantes ocorreram na Iugoslávia e Romênia. As estimativas sobre as vítimas mortais variam, mas situam-se entre 500 mil e mais de 1 milhão de pessoas, falecidas por fome, doenças ou violência durante as marchas. O resultado foi uma transformação radical do mapa étnico na Europa Central e Oriental. Regiões que tinham sido multiculturais durante séculos ficaram homogeneizadas sob populações polacas, checas, húngaras ou iugoslavas. Milhões de deslocados chegaram a uma Alemanha devastada que mal podia alimentar seus próprios habitantes. O destino dos prisioneiros de guerra alemães capturados pela União Soviética representou outro capítulo de grande dureza. Ao concluir o conflito, cerca de 3 milhões estavam nas mãos soviéticas. A política oficial consistia em utilizá-los como mão de obra para a reconstrução de um país devastado pela guerra. Os prisioneiros foram distribuídos em milhares de campos do sistema Gulag, desde a Sibéria até a Ásia Central. Trabalharam em minas, construção de estradas, corte de florestas e reconstrução de cidades como Stalingrado. As condições eram extremas: jornadas longas, frio intenso, alimentação insuficiente e ausência de atenção médica adequada. A mortalidade foi elevada, sobretudo nos primeiros anos. Diversas estimativas indicam que cerca de 1 milhão de prisioneiros alemães morreram em cativeiro soviético, embora os números exatos continuem a ser objeto de debate. O processo de repatriação foi prolongado. Enquanto em 1949 a maioria dos prisioneiros retidos pelas potências ocidentais já havia sido libertada, na União Soviética milhares permaneceram por mais uma década. O último grupo numeroso de prisioneiros retornou em 1955, após negociações diplomáticas lideradas pelo chanceler Konrad Adenauer em Moscou. Quienes voltaram para a Alemanha encontraram um país diferente do que haviam deixado. Muitos haviam passado até 10 anos em cativeiro, o que significou uma experiência geracional marcada pela ausência e o desgaste, refletindo as profundas cicatrizes do pós-guerra europeu. A derrota militar do Terceiro Reich em maio de 1945 não significou a exclusão definitiva de seus dirigentes, quadros militares ou cientistas. A mudança acelerada do cenário internacional, marcada pela ruptura da aliança entre os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética, abriu um contexto em que antigos integrantes do regime passaram de inimigos derrotados a colaboradores estratégicos. A transição para a Guerra Fria transformou as prioridades das potências ocidentais, que começaram a considerar Moscou como a principal ameaça.
Esta virada favoreceu a integração de indivíduos com passado nazista em projetos de inteligência, pesquisa científica e reconstrução política. Entre 1945 e 1947, a cooperação entre os aliados deteriorou-se rapidamente. O discurso de Winston Churchill em Fulton, em 1946, que introduziu a expressão cortina de ferro, e a proclamação da doutrina Truman em 1947 confirmaram a orientação para a contenção do comunismo como prioridade estratégica. Neste contexto, o castigo à Alemanha deixou de ser o único objetivo. Impôs-se a necessidade de reconstruí-la como um baluarte frente ao bloco soviético. A desnazificação, até então concebida como um processo integral, foi adaptada de forma flexível. Essa adaptação abriu a porta para a reutilização de ex-dirigentes e especialistas nazistas, não por afinidade ideológica, mas pelo seu valor técnico e suas redes de informação. Os âmbitos nos quais esta prática se manifestou com maior clareza foram a ciência militar e aeroespacial e os serviços de inteligência. Ambos eram considerados decisivos na competição global que se abria entre Washington e Moscou. Um dos programas mais representativos foi a Operação Paperclip, dirigida pela inteligência militar dos Estados Unidos. Seu propósito consistiu em recrutar cientistas e engenheiros alemães para trabalhar em projetos estratégicos nos Estados Unidos. O caso mais conhecido é o de Wernher von Braun, engenheiro que havia dirigido o desenvolvimento dos foguetes V-2 no Centro de Pesquisa de Peenemünde. Aqueles mísseis, empregados nos últimos anos da guerra contra Londres e Antuérpia, tinham sido os primeiros projéteis balísticos de alcance médio e velocidade supersônica. Representavam um avanço tecnológico sem precedentes e tinham sido produzidos com o uso de mão de obra escrava em Mittelbau-Dora, onde morreram dezenas de milhares de prisioneiros. Após a rendição alemã, von Braun e sua equipe se entregaram a tropas americanas na Áustria. Posteriormente foram transferidos para os Estados Unidos, junto com documentação, planos e componentes de foguetes. Entre 1945 e o final dos anos 50, mais de 1.600 especialistas alemães foram recrutados sob este programa. Em território americano, von Braun participou do desenvolvimento de mísseis como o Redstone e o Júpiter, e mais tarde desempenhou um papel decisivo na NASA, onde dirigiu o design do foguete Saturno V, fundamental para o programa Apollo. Sua trajetória transformou um engenheiro nazista em protagonista central da corrida espacial. Paperclip não se limitou a von Braun. Outros cientistas contribuíram com conhecimentos em aeronáutica, armamento químico e medicina militar. Em numerosos casos, os seus dossiês sobre participação em crimes foram modificados ou classificados para permitir a sua entrada legal nos Estados Unidos, apesar das ordens iniciais do presidente Truman, que proibiam o recrutamento de nazistas comprometidos. O segundo âmbito em que se produziu a integração foi a inteligência militar. Destaca-se a figura de Reinhard Gehlen, oficial do exército alemão que havia dirigido a seção Fremde Heere Ost, especializada em reunir informações sobre a União Soviética. Durante a guerra, havia acumulado uma extensa rede de arquivos, mapas e agentes nos territórios orientais. Diante da iminente derrota, ocultou parte de seus documentos nos Alpes da Baviera e entregou-se às forças norte-americanas, oferecendo sua rede de informações em troca de proteção. A proposta foi aceita. Com apoio estadunidense, Gehlen reorganizou sua estrutura sob o nome de Organização Gehlen, com sede em Pullach, perto de Munique. De lá, ele recrutou numerosos ex-oficiais de inteligência, policiais e militares do regime, alguns com antecedentes na Gestapo ou nas SS. Para Washington, o critério foi pragmático. Esses indivíduos possuíam experiência e contatos na Europa Oriental, uma região onde os serviços ocidentais careciam de capacidade operativa.
Em 1956, a organização Gehlen se transformou no Bundesnachrichtendienst, o Serviço Federal de Inteligência da República Federal da Alemanha. Gehlen foi seu primeiro diretor até 1968. Durante sua gestão, o serviço integrou-se plenamente na rede ocidental de espionagem e cooperou estreitamente com a CIA. Para além de Paperclip e da organização Gehlen, houve numerosos casos de integração em estruturas ocidentais. Alguns médicos alemães ligados a experiências em campos de concentração foram utilizados em pesquisas de farmacologia e biologia. Empresários que haviam colaborado com o regime mantiveram posições relevantes na economia da Alemanha Ocidental, apoiados em parte pelos programas de reconstrução do Plano Marshall. Na administração da República Federal, juízes, procuradores e burocratas com passado nazi retornaram às suas funções devido à impossibilidade de substituir todo o pessoal em um país que precisava ser reorganizado com urgência. A reutilização de antigos nazistas respondeu a uma lógica de prioridades estratégicas. Para os Estados Unidos e o Reino Unido, o comunismo internacional era percebido como uma ameaça imediata. Este enfoque conduziu a deslocar o critério moral que havia guiado os primeiros processos de desnazificação. Indivíduos considerados criminosos em 1945 se tornaram, a partir de 1947, colaboradores úteis. Os casos de von Braun e Gehlen simbolizam um fenômeno mais amplo em que a fronteira entre vencedores e vencidos foi reconfigurada segundo a utilidade política e técnica de cada pessoa. Documentos desclassificados em décadas posteriores revelaram como arquivos comprometidos foram ocultados ou manipulados para permitir estas incorporações, evidenciando a prioridade da estratégia sobre a justiça nos primeiros anos da Guerra Fria. O percurso de Klaus Barbie, oficial das SS e chefe da Gestapo em Lyon, mostra como alguns responsáveis diretos por crimes nazistas conseguiram escapar da justiça imediata após a derrota alemã e, em vez de serem rapidamente punidos, acabaram por colaborar com os vencedores no novo cenário internacional. Seu trajeto combina seu papel na repressão na França ocupada, a proteção recebida por parte de serviços de inteligência ocidentais, a fuga para a América do Sul através das ratilines e sua prolongada impunidade até o final do século XX. Klaus Barbie nasceu em 1913 em Bad Godesberg. Em 1935, ingressou nas SS e pouco depois na Gestapo. Em 1942 foi destinado a Lyon, na França ocupada, como chefe da polícia secreta alemã. Sua missão consistia em combater a resistência, identificar redes de partidários, deter lideranças judaicas e desarticular estruturas clandestinas. Os métodos aplicados foram violentos. Barbie supervisionou interrogatórios sob tortura na sede da Gestapo, na Rue Sainte-Catherine e na Escola Militar de Lyon, convertida em centro de detenção. Entre as suas vítimas encontravam-se destacados dirigentes da resistência, como Jean Moulin, preso em junho de 1943 e morto após sofrer graves torturas. Em abril de 1944, ordenou a detenção de 44 crianças e 7 monitores da colônia de Isieux, posteriormente deportados para Auschwitz e assassinados. Sob o seu comando, milhares de pessoas foram deportadas, centenas executadas e a região submetida a um clima de terror. Após a libertação de Lyon em setembro de 1944, Barbie fugiu para a Alemanha. Em 1947 foi identificado como criminoso de guerra e condenado à morte à revelia por um tribunal de Lyon. Entretanto, os serviços de inteligência dos Estados Unidos começaram a reorganizar redes na Alemanha Ocidental em um contexto onde a prioridade passou a ser a contenção do comunismo. O Counterintelligence Corps considerou que Barbie, com experiência policial e conhecimento de redes clandestinas, poderia ser útil. Nesse mesmo ano, agentes norte-americanos o contataram e o empregaram como informante em Munique e Augsburgo. Durante vários anos, forneceu informações sobre atividades comunistas e sobre redes de ex-nazis. Embora seus crimes fossem conhecidos, seu valor no novo cenário prevaleceu. Em 1950,
Quando a França renovou seu pedido de extradição, as autoridades norte-americanas enfrentaram um dilema. Admitir sua colaboração significava reconhecer a proteção dada a um criminoso de guerra. A saída foi organizar sua fuga através das Ratlines, rotas clandestinas que conectavam a Alemanha e a Áustria aos portos italianos, utilizadas por numerosos fugitivos nazistas para escapar à América do Sul. Com a ajuda de sacerdotes vinculados a organizações humanitárias e com documentação falsa fornecida pelos americanos, Barbie viajou para Gênova e, em 1951, embarcou rumo à Bolívia. Adotou a identidade de Klaus Altmann, sob a qual residiria durante mais de 30 anos. Na Bolívia, obteve a cidadania e estabeleceu negócios de transporte e comércio. Seus conhecimentos militares e inteligência o transformaram em assessor das Forças Armadas em técnicas de repressão. Durante as ditaduras militares das décadas de 1960 e 70, colaborou em tarefas de segurança e foi vinculado a operações de contra-insurgência. Documentos posteriores o relacionaram com redes internacionais de fugitivos nazistas, tráfico de armas e com a captura e execução de Ernesto Che Guevara em 1967, embora seu grau de participação concreta continue sendo objeto de debate. Sua impunidade na Bolívia foi possível graças à proteção dos governos locais, que valorizavam sua experiência no contexto da luta contra movimentos de esquerda. Enquanto isso, na Europa, investigadores e jornalistas identificaram sua verdadeira identidade. Mas durante anos os pedidos de extradição foram rejeitados. A partir da década de 1970, organizações dedicadas à perseguição de criminosos nazistas, como Serge e Beate Klarsfeld, intensificaram a pressão internacional, localizaram Barbie em La Paz e o denunciaram publicamente. Apesar disso, a extradição foi negada repetidamente. A viragem ocorreu em 1983, após a queda da ditadura de Luiz Garcia Meza. O novo governo democrático boliviano, sob pressão internacional e em meio a dificuldades internas, decidiu expulsar Klaus Altmann e entregá-lo à França. Sua chegada a Lyon provocou uma enorme repercussão. Em 1987, iniciou-se o julgamento perante o Tribunal de Lyon. As acusações centraram-se em crimes contra a humanidade, com provas relacionadas com a deportação das crianças de Isieux, a tortura de prisioneiros da resistência e a perseguição de famílias judias. O processo incluiu testemunhos de sobreviventes e abundante documentação. Barbie, já idoso, permaneceu em silêncio durante a maior parte das audiências. Em julho de 1987, foi declarado culpado e condenado à prisão perpétua. Morreu na prisão em 1991. O itinerário de Klaus Barbie exemplifica várias dinâmicas do pós-guerra: a utilização de criminosos nazistas por serviços ocidentais, a existência de rotas de fuga para a América do Sul, a colaboração de fugitivos com regimes militares latino-americanos e a tardia prestação de contas judicial décadas após o conflito. Após os anos imediatos à derrota do Terceiro Reich, o processo de desnazificação entrou em uma fase de declínio acelerado. Entre 1945 e 1949, as potências aliadas haviam tentado depurar a sociedade alemã mediante julgamentos, questionários de culpabilidade, expulsão de funcionários e campanhas de reeducação. Com a consolidação da Guerra Fria, as prioridades mudaram. A partir de 1951, a desnazificação foi abandonada oficialmente e substituída por uma política de reintegração em massa. A República Federal da Alemanha incorporou a numerosos ex-nazistas na vida política, judicial, econômica e cultural, enquanto na República Democrática da Alemanha foi adotado um relato seletivo que escondia cumplicidades. O ponto de viragem chegou em 1951, quando o chanceler Konrad Adenauer promoveu medidas de amnistia e reintegração. A lógica era dupla: reconstruir rapidamente o aparelho estatal e estabilizar a Alemanha Ocidental como aliado do Ocidente face à União Soviética. A magnitude do problema era evidente. Milhões de cidadãos tinham pertencido a organizações do regime. Médicos, juízes, professores, polícias e burocratas formavam um grupo demasiado grande para ser excluído sem paralisar a administração.
A isso somava-se uma crescente pressão social para virar a página. A Lei 131, aprovada em 1951, restituiu direitos e pensões a antigos funcionários do Reich. Milhares recuperaram seus cargos na administração pública e na magistratura. Por volta de meados da década, estima-se que mais de metade dos juízes e promotores da República Federal tinham antecedentes de afiliação. O campo médico mostrou continuidade semelhante. Profissionais implicados em programas de eutanásia ou em experimentos médicos retomaram suas carreiras sem sanções judiciais relevantes. Na polícia e na Bundeswehr também foram reincorporados quadros com passado nazista. Na vida política, antigos membros do partido ocuparam cargos em formações democráticas. Tanto no governante CDU como em partidos regionais, integraram-se ex-nazis em funções de responsabilidade. O pragmatismo predominava. A necessidade de administradores experientes superava a vontade de purificação estrita. O abandono da desnazificação não significou o desaparecimento total dos julgamentos por crimes de guerra, mas sim uma redução drástica do seu alcance. Após os grandes processos de Nuremberg, foram desenvolvidos julgamentos menores contra médicos, juízes, industriais e oficiais. No entanto, por volta de 1949, a pressão política levou a que muitos deles desacelerassem ou fossem encerrados sem sentença. Com a fundação da República Federal, a competência judicial passou para tribunais nacionais, o que reduziu ainda mais a intensidade da perseguição. Numerosos acusados receberam penas leves ou foram libertados sob fiança. Os números mostram esta mudança. 200 de milhares de casos abertos nos primeiros anos. Apenas uma fração mínima resultou em condenações efetivas. Muitos processos foram arquivados e milhares de condenados foram beneficiados por anistias. Em 1954, o presidente Theodor Heuss decretou indultos que alcançaram numerosos colaboradores do regime. A consequência foi que, enquanto alguns líderes nazistas haviam sido executados em Nuremberg, a maioria dos responsáveis intermediários e locais voltou à normalidade. O final oficial da desnazificação não significou o fim da busca por justiça, mas transferiu essa tarefa para iniciativas privadas. Simon Wiesenthal tornou-se figura central deste esforço. Desde Viena, fundou um centro de documentação dedicado a compilar testemunhos e rastrear fugitivos. Suas investigações contribuíram para a localização e captura de criminosos como Adolf Eichmann, preso na Argentina em 1960. Na França e Alemanha, Serge e Beate Klarsfeld também desempenharam um papel destacado. Beate, nascida na Alemanha após a guerra, e Serge, filho de um deportado, empreenderam campanhas públicas contra a impunidade. Em 1968, Beate deu um tapa no chanceler Kurt Georg Kissinger, ex-membro do Partido Nazista, em um ato público. Nos anos 70, ambos identificaram e pressionaram pela captura de Klaus Barbie, na Bolívia. Esses caçadores de nazistas agiam com recursos limitados e em meio à indiferença das autoridades. No entanto, seu trabalho manteve viva a reivindicação de justiça e contribuiu para romper o silêncio imposto em muitos setores da sociedade alemã. Durante as 2 primeiras décadas posteriores a 1945, grande parte da população alemã viveu sob um silêncio coletivo. Falar do nazismo era incômodo ou arriscado. O discurso público tendia a apresentar-se em torno dos alemães como vítimas dos bombardeios, das expulsões e da divisão do país. A dimensão do Holocausto foi relegada na vida cotidiana e a reintegração de ex-nazis em cargos-chave reforçou esse clima de amnésia. A mudança chegou na década de 1960. A captura de Eichmann e seu julgamento em Jerusalém revelaram a magnitude do extermínio. Na Alemanha, os julgamentos de Auschwitz em Frankfurt entre 1963 e 1965 documentaram de forma pública a responsabilidade de centenas de alemães na gestão dos campos. Paralelamente, o movimento estudantil de 1968 questionou de maneira frontal o silêncio da geração anterior. A partir de então, a memória do Terceiro Reich transformou-se num eixo da cultura democrática alemã. Monumentos, museus e programas escolares incorporaram a lembrança do Holocausto como parte essencial da identidade política da República Federal. Na República Democrática Alemã, a abordagem foi distinta.
Lá, o nazismo era apresentado como um fenômeno próprio do capitalismo ocidental, enquanto o Estado socialista se proclamava herdeiro da resistência antifascista. Esta narrativa ocultava as colaborações e reduzia o passado a uma ferramenta ideológica. O fechamento oficial da desnazificação em 1951 simbolizou o triunfo do pragmatismo sobre a depuração exaustiva. A reintegração de antigos nazistas permitiu estabilizar a República Federal, mas ao mesmo tempo perpetuou uma sociedade marcada por silêncios e contradições. A memória dos crimes demorou décadas em aflorar plenamente e foi sustentada por iniciativas individuais antes de se tornar política de Estado.